Fala, meu jovem, seja muito bem-vindo aqui ao canal novamente. Se você ainda não me conhece, meu nome é Kennery. Se você já me conhece e ainda não é inscrito no canal, inscreve aqui para você ajudar o canal a crescer, beleza? E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como subir a sua primeira aplicação dentro de um container, dentro de uma instância EC2. E como é de costume daqui do canal, né? A gente vai fazer um laboratório aqui do zero, nós faremos a criação aqui de tudo do zero, tá bom? Faremos a criação aqui de uma VPC, de uma subnet, do Internet Gateway e da tabela de roteamento. Vou te ensinar a fazer a criação de uma instância EC2, não é simplesmente lá utilizar o Launch Instance, né? Você vai aprender como configurar um Launch Template, como trabalhar com Autoscaling Group, eu vou te mostrar já aqui, vou te ensinar a trabalhar com isso, e depois a gente vai fazer a criação ali de um repositório no ECR, buildar a nossa aplicação, subir a imagem da nossa aplicação para esse repositório no ECR, logar na instância EC2 e rodar o container utilizando a nossa imagem que está no ECR, beleza? É um Hello World aí da sua aplicação rodando em uma instância EC2 via Docker, beleza? Vou te mostrar como fazer isso agora. Como de costume, a gente começa aqui fazendo a criação da rede. Então, vamos lá. Eu já estou aqui no meu console, eu vou abrir aqui a parte de VPC. Vou abrir aqui a parte de VPC. Dessa vez, né, eu já criei individualmente cada componente aqui no canal, dá uma olhada aqui nos vídeos, tá? Eu vou utilizar o Wizard aqui para ajudar a gente, beleza? Então, aqui, ó, onde eu tenho Resources to Create, eu posso selecionar VPC Only ou VPC and More, né? Então, eu vou selecionar aqui VPC e mais. Aqui ele está falando o nome que eu quero trabalhar, né? Ó, name tag auto generation. Esse cara aqui, ele vai trabalhar aqui, ó, vai chamar project, aí ele vai colocar aqui, ó, project-vpc. Aqui nesse caso eu vou deixar, pode ser aqui, ó, YouTube project, beleza? Aqui o bloco CDR pode trabalhar com esse 10.0.0/16, né? Ele já está falando aqui, ó, que vai ter 65 mil IPs. A gente não precisa de tanto IP assim, né? Posso trabalhar aqui com /28, por exemplo, que vai me dar aqui só 16. Como eu sei, né, a quantidade de IPs que vai me dar, essa anotação CDR ela vai ali até 32, né? Ele está falando aqui por estar no máximo até 28, mas ela vai até 32, beleza? E daí você faz 32 menos 28 é 4, 2 elevado a 4 é 16. Então é a quantidade de IPs que você vai ter disponível ali no seu bloco CDR, tá bom? Número de zonas de disponibilidade, nós não vamos trabalhar com uma aplicação altamente disponível aqui. Vou mostrar para você um Hello World, beleza? Então eu vou colocar uma única zona de disponibilidade. Subnets públicas, uma. Subnet privada, zero. Não quero nenhuma subnet privada, beleza? Vou colocar zero aqui. NAT Gateway, só preciso do NAT Gateway se eu tivesse ali a minha subnet privada. Como não tenho, não preciso. VPC Endpoint, não preciso de nenhum também. Quero habilitar aqui DNS Hostnames e DNS Resolution, sim, né? E aqui eu tenho um resumão do que vai ser criado. Veja só, a minha VPC com uma subnet pública, com uma tabela de roteamento. E aqui ele está falando que vai colocar aqui um Network Connection, que nada mais é do que um Internet Gateway atachado à minha VPC, né? Então, e aqui ele vai colocar, inclusive, na rota padrão ali, né? Ele vai colocar um caminho ali pro meu Internet Gateway. Vamos ver se isso vai funcionar. Vou dar um Create VPC aqui. E a gente faz a inspeção ali da nossa VPC, se está tudo funcionando certinho. Olha aí. Ele fez aqui a criação da nossa VPC. Eu quero ver aqui, ó. YouTube Project-VPC, o CDR aqui que a gente está trabalhando, 10.0.0.0 /28. Olha só que legal. Criou aqui corretamente, vamos verificar aqui a subnet. A subnet nessa nomenclatura aqui está horrível, mas public 1, né? Mas tudo bem, a gente deixou para ele resolver, para a gente não se preocupar com isso agora. Essa subnet aqui, ó, a gente vê que ela já está associada com uma tabela de roteamento. Eu posso encontrar aqui a tabela de roteamento, ó. Na tabela de roteamento eu tenho justamente aqui o CDR da minha VPC, né? Que vai ali até o /28, que é o que a AWS pede, né?
no caso para parte de VPCs, depois você pode definir o CDR para subnets também, né? E aqui a gente já tem uma rota padrão, né, apontando ali para o nosso Internet Gateway. E o caminho local está apontando aqui para o CDR da nossa VPC, né? Ou seja, tudo que... Imagina só que eu tenho diversas instâncias na minha VPC, né? A VPC é Virtual Private Cloud, né? Uma rede virtual privada. Eu tenho duas instâncias e eu quero fazer um ping de uma para outra. Respeitando esse determinado range de IPs, né, 10.0.0.0, eu posso ter ali uma instância que o IP dela é 10.0.0.1, certo? Então ele vai saber que ele precisa resolver dentro da rede por causa desse mapeamento aqui. Tudo que não for isso, ele vai saber que ele precisa mandar para a internet, como por exemplo um ping no google.com. Né? Eu já estou tentando um DNS, quando ele resolver para o IP, vai estar fora do IP local, então ele vai usar o Internet Gateway para sair para a internet. Beleza? Vamos observar aqui o Internet Gateway, ó, criado e atachado na nossa VPC. Então tá funcionando bonitinho aí, é o que a gente configurou. O que a gente precisa verificar aqui também? Se a nossa subnet ela está com uma flag habilitada aqui, ó. Eu vou mostrar para você que flag é, ó. Auto Assign Public IP. Eu quero habilitar isso aqui, por quê? Porque é uma subnet pública. Se é uma subnet pública, quando eu fizer o lançamento de uma instância nessa subnet, eu quero que um IP público seja atribuído a essa subnet. O Wizard acabou não fazendo isso, né? Então a gente vai fazer manualmente aqui. Edit Subnet Settings, Enable Auto Assign Public IPv4. Beleza? E agora a gente já consegue ver essa flag habilitada aqui, ó. Auto Assign Public IP, tá? Yes. Legal. Agora a gente vai fazer a criação de uma instância. Beleza? Olha só que legal. Vou vir aqui em Launch Instance. Não. Beleza? Por que eu não venho simplesmente aqui em Launch Instance e crio a minha instância? Eu posso fazer dessa forma? Para fazer testes, você pode. Para uma aplicação de verdade, você não deve, tá? Por quê? Se você já trabalhou com Kubernetes, inclusive tem vídeo de Kubernetes aqui no canal, dá uma conferida, você sabe que você pode criar um pod. E um pod tem um ou mais containers dentro dele. Mas você não cria um pod, você cria um deploy e o deploy gerencia o pod, certo? Porque se você matar o pod, ele é recriado pelo deploy. Ou seja, tem uma reciclagem que acontece ali, você não fica sem pod, mesma coisa aqui. Se você matar uma instância que você deu um launch aqui, ela nunca mais vai existir. Agora, se você tem uma instância que ela faz parte ali de um autoscaling group, quando você matar essa instância, a outra vai ressurgir. Ele vai garantir para você que sempre tenha, no mínimo, aquela quantidade de instâncias que você configurou rodando. Beleza? Por isso que a gente utiliza autoscaling groups ao invés de utilizar aqui o launch instance puro. Entendeu? Vamos lá. Eu vou vir aqui então em autoscaling groups. Vou criar um autoscaling group, beleza? Eu vou chamar aqui ó, de YouTube Autoscaling Group. Aqui ele está falando assim, cara, qual que é o launch template? Vamos criar um? Vou colocar um nome aqui no meu launch template, YouTube Launch Template, e vou explicar para você. O que é o Launch Template, né? O Launch Template nada mais é do que as configurações de lançamento da minha instância. Porém, quando eu estou fazendo aqui a criação do meu Launch Template para ser atrelado a um Autoscaling Group, eu posso dividir nessas configurações. Então, parte eu posso deixar no meu Autoscaling Group, parte eu posso deixar no meu Launch Template. A ideia é que você utilize aqui no Launch Template só o mínimo e o resto das configurações fique no seu Autoscaling Group, tá bom? Porque senão o seu Launch Template vai ser específico demais e aí ele deixa de ser um template, tá bom? Vamos lá. Aqui, ó, veja que na sequência ó, eu já posso fazer a especificação aqui do sistema operacional da minha instância. Eu vou escolher aqui Amazon Linux. Ele está falando aqui que vou trabalhar aqui no Amazon Linux 2023, né, o AMI, beleza, arquitetura 64 bits. Tipo de instância, preciso incluir, tá vendo que ele está me fazendo uma sugestão aqui, ó? Don't include in launch template.
Beleza. Ó, eu posso incluir se eu quiser? Eu posso. Beleza? Mas nesse caso aqui, ó, eu não vou fazer essa especificação. Keeper, ele está colocando aqui também, né, que a gente pode fazer a especificação ou não fazer. Keeper, eu já acho bacana a gente fazer a especificação aqui. Na parte de Network Settings, posso especificar aqui uma subnet? Cara, não precisa, beleza? Vamos especificar somente aqui o Security Group que vai precisar mesmo. No caso do Security Group, eu preciso verificar qual é o nosso padrão aqui, ó. A nossa VPC, ela é a VPC final E7A. E7A. Então, esse é o Security Group padrão, beleza? Quero adicionar alguma interface de rede? Não quero. Se eu adicionar subnet, ele já vai ter que adicionar a interface de rede, né? Eu não quero trabalhar com isso agora. Quero trabalhar aqui com algum tipo de customização dos meus storages, né? Não também. Vou fazer aqui um look também aqui no Advanced Details, ó. IAM Instance Profile, não quero. Hostname também não precisa. Termination Protection. Beleza, tudo isso aqui, ó, eu vou mostrar para vocês lá do outro lado também, tá? Vou fazer aqui a criação, a gente fez aqui as especificações mínimas. Vou voltar aqui no meu Autoscaling Group e vou fazer um update aqui, ó. YouTube Launch Template já apareceu. Aqui eu posso escolher a versão que eu estou trabalhando, né? Eu vou deixar aqui para sempre trabalhar na última. E vou dar um Next aqui, ó. Olha só que legal. Agora eu estou aqui no Step 2, ó. Choose Instance Launch Options. Aqui eu posso especificar os atributos da instância, que ele vai escolher para mim o tipo de instância, como por exemplo aqui quantas vCPUs eu preciso, ou quanto de memória eu preciso, ou eu posso simplesmente especificar a instância. Eu vou especificar aqui, por exemplo, uma T2 Medium. Já é o suficiente. Preciso de uma segunda? Não. Então vou clicar no xizinho aqui, ó. Instance Purchase Options, ó. Eu vou querer aqui só instâncias on demand. Posso escolher Spot? Spot são instâncias ali que ele pode desregistrar do seu cluster, beleza? Se você tem uma demanda ali que não vai ter nenhum problema se isso acontecer, beleza. Agora, se você quer garantir que elas vão ficar lá, né, você vai usar o on demand, que é bem... porém, o Spot ele é muito mais barato, tá? Às vezes para testes é legal aí. Eu vou deixar aqui o on demand, que é o padrão, tá, pessoal? Aqui, ó, na parte de Network, agora que eu estou no meu Autoscaling Group, eu posso aqui configurar. Então eu vou escolher aqui a minha VPC, ó, YouTube Project VPC, e vou escolher aqui a única subnet que eu criei. Vou dar um Next. Ele está falando aqui se eu quero trabalhar com Load Balancer. Não quero trabalhar com Load Balancer nesse momento. VPC Lares também não. Health Checks, aqui vou deixar as configurações padrões e vou dar um Next aqui, ó. Aqui que ele está falando para mim, ó, essa parte é importante, presta bastante atenção. Qual é a quantidade de instâncias desejada para o meu cluster? Eu vou deixar 1, beleza? Porém, eu também tenho duas configurações aqui, a quantidade mínima que eu tenho que ter de instâncias e a quantidade máxima. Eu vou deixar tudo com 1, que é o padrão aqui, beleza? Mas aqui você pode configurar regras, né, nessa parte aqui de scaling. Por exemplo, você quer que a partir de 70% de utilização da CPU, uma nova instância seja adicionada ao cluster. Ele pode fazer esse tipo de configuração aqui. E aí o seu max desired, né, tem que estar compatível. Por exemplo, ele pode escalar até 4, mas nunca menos do que 1. Beleza? Aí você configura mínimo e máximo. Não é o caso aqui hoje. A gente vai trabalhar aqui com A gente vai trabalhar aqui com no scaling policies. Beleza? Instance maintenance, a gente não precisa se preocupar com isso agora. E next. Next e next. Aqui na revisão, tudo belezinha. Launch template, network, instance type medium e sem load balancing e group size 1. Beleza? Não tem segredo. Faço a criação aqui do meu YouTube Auto Scaling Group. Veja só. Olha só, quando eu clico aqui, ó, eu já consigo ver que ele está registrando uma instância para mim, ó. Ela está com o estado pending. Eu posso ver pelo console do EC2? Pode também.
Se eu vier aqui no EC2, Instances, olha só, eu tô vendo aqui, ó, que tem uma instância pendente, 4595. 4595. Ele está criando aqui essa instância para mim, beleza? Ó, já está com o estado running aqui. Olha aí. Aqui a gente precisa deixar ela inicializar com sucesso. A gente pode fazer um teste de acesso aqui. Tá bom? Beleza. Vamos lá. Deixa ele terminar aqui. E aí, ó, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode tentar fazer um acesso SSH. Eu vou abrir aqui um novo terminal. Depois a gente verifica aquele ali. Pode ser aqui na pastinha SSH e quero verificar se eu consigo conectar. Veja só. Aqui eu já estou vendo, né, que não está tendo resposta. Vamos verificar aqui se está certinho, ó. Pera lá. Tá initializing ainda, né? Mas, de cara, esse initializing provavelmente não me impediria, né, de fazer o acesso SSH. O que vai me impedir é o grupo de segurança. O Security Group, ele é o firewall a nível da instância, né? E se eu observar aqui, ó, não está liberado para fazer acesso SSH, tá vendo? Olha só, por isso que não vai funcionar. Eu posso vir aqui simplesmente, ó, criar uma nova regra. Essa regra aqui, inclusive, eu posso deletar, não me serve para nada, tá? Porque a gente está trabalhando aqui, ó. E eu posso fazer o seguinte, ó. Eu quero liberar acesso SSH a partir do meu IP nessa máquina. Veja só. Aqui eu posso cancelar minha tentativa de conexão e rodar de novo. Olha só, agora já é atingível, né? Porque eu liberei a porta 22 na minha instância para acesso a partir do meu IP, né? Para acesso originado do meu IP. Aqui ele já está perguntando se eu quero fazer o acesso, beleza. Aqui nessa instância, né? Se você olhar aqui, ó, eu nem Docker tenho, beleza? Então a gente vai fazer a instalação do Docker aqui também. Aqui no caso, né, o Amazon Linux ele trabalha com um pacote, com um gerenciador de pacotes YAM. Então eu posso dar aqui um YAM update. Opa. Sudo YAM update. Beleza. Posso fazer aqui um sudo YAM infodocker para ele procurar aqui o pacote Docker para mim, beleza? E posso fazer aqui ó, um sudo yum install docker, beleza? Dessa forma ele já instala o Docker aqui para mim, não tem segredo, né? Os comandos são simples. Que ele já vai instalar algumas dependênciazinhas do Docker, né? Olha só, se eu tentar fazer aqui um Docker PS, ele está falando aqui, o daemon está rodando? Realmente o daemon não está. Então o que a gente faz? A gente pode fazer aqui ó, um systemctl start docker. Opa, na verdade eu preciso habilitar ele também, né? Enable docker. Vou ter que rodar com sudo aqui. E também um start docker. Agora, se eu fizer aqui um docker ps, olha só, já deu um erro diferente. Dessa vez ele falou permission denied. Então, se eu rodar aqui com root, olha só, ele já permitiu. Porque o que aconteceu? O Docker, ele cria um grupo de usuário que, olha só o que acontece. O meu usuário root, ele consegue rodar aqui o comando do Docker, mas o meu usuário EC2-user não consegue. Então, eu preciso adicionar o meu usuário EC2-user ao grupo Docker. Como que eu faço isso? Eu posso fazer da seguinte maneira. Tem um comando que é o usermod, que a gente utiliza aqui para fazer modificações do usuário. Eu posso rodar um A de adicionar o usuário ao grupo e um G de grupo. E aqui eu vou pedir aqui que grupo, né? O grupo é o Docker, o usuário é o EC2-user. Só vou precisar rodar aqui com permissões administrativas. E aí, ó, o que eu preciso fazer? Avisar, né? Agora, eu não sei se o meu usuário EC2-user é parte de diversos grupos.
Cara, usa agora aqui, ó, o grupo Docker, beleza? Então, agora se eu fizer aqui um Docker PS, sem o sudo eu devo conseguir rodar. Olha aí, a gente já conseguiu, beleza? Então, vamos aqui por partes. Agora, o que que a gente precisa fazer? Nós já temos o Docker instalado aqui na nossa máquina. Precisamos agora voltar para nossa máquina local, né? Fazer o build, mandar a nossa imagem para o ECR para conseguir vir aqui na nossa instância e fazer um Docker Run. Beleza? Vamos fazer isso então. Deixa eu diminuir aqui, ó. Agora eu vou voltar aqui no meu console, né? E vou abrir aqui o meu ECR. Aqui eu posso fazer a criação de um novo repositório, pode ser privado, inclusive. Eu vou colocar aqui, ó, YouTube Repository, beleza? Vou colocar aqui Create. E olha só, eu vou entrar nele aqui e vou clicar no botão View Push Commands. Aqui, ó, ele vai me instruir como eu devo fazer para fazer o push da minha imagem aqui para esse repositório. Então, vamos fazer isso. Eu já estou aqui na minha aplicação, eu tenho uma aplicação simples aqui que a gente já, inclusive, fez a criação dela aqui na aula de Dockerfile, que eu estava ensinando multi-stage build para vocês. Eu vou utilizar essa mesma aplicação. Então, a primeira coisa que ele fala aqui para mim, ó, que eu preciso fazer o login. Para fazer o login é a execução desse comando aqui, ó, ECR get login password. Obviamente você precisa, né, ter instalado aí na sua máquina o AWS CLI, tá? Caso você não tenha, faça a instalação, é extremamente simples. Eu vou executar aqui. Porém, antes de executar, né, estou me lembrando agora, a gente tem que saber que perfil a gente está executando. Eu, no caso, tenho várias credenciais aqui. Beleza, está apontando para minha conta certinho, né? Você roda esse comando aqui, ó, STS get caller identity. Agora sim eu posso fazer aqui um login. Vamos verificar aqui se eu consigo fazer um login. Beleza, fez o login bonito. Aqui agora a gente precisa fazer o build. Esse build dele aqui pode ser um pouco melhor já, né? A gente pode fazer um pouco mais direto aqui, ó. Por exemplo, onde ele está passando aqui a tag, eu já posso passar diretamente aqui, ó, o nome da minha imagem inteira. Aqui eu vou especificar uma tag, né, 1.0.0. Dessa forma já fica um pouco mais completo, eu não preciso quebrar o meu tagueamento e nomenclatura em dois comandos diferentes, como ele sugeriu. Então eu vou fazer um docker build "-t", passo aqui o repositório e a versão, e o contexto por último ali. Vamos fazer o build aqui, verificar se vai bonitinho. Deu um probleminha aqui, vamos verificar qual que é o problema. Failed to solve process. Project file doesn't exist. Beleza, já sei o que está acontecendo aqui. A gente só precisa fazer o build de uma pasta anterior. Beleza? É isso que o contexto significa, né? No caso, agora eu vou ter que passar o meu Dockerfile. Então, eu vou passar aqui um "-f". Aqui, vamos ver aqui as opções que eu tenho. YouTube Application Dockerfile. Beleza? Agora eu vou fazer o build. Vamos lá. Agora ele vai encontrar, né? Porque o que que acontece, né? Aqui dentro do meu Dockerfile, veja só, ele faz um publish aqui do meu Dockerfile Application CS Proj. Beleza? Porém, ó, veja que o caminho que ele está utilizando aqui dentro, né, é justamente esse caminho aqui, ó, YouTube Dockerfile.application. Ou seja, ele está fora desse diretório. Se eu tentar fazer o build de dentro, ele vai dar erro. Se eu fizer de fora, ele consegue encontrar esse caminho. Beleza? Olha aí, ó, ele já fez o build com sucesso. Agora a gente pode fazer o push. Lembrando aqui que a gente precisa modificar a versão, né? 1.0.0, a versão que a gente está trabalhando. Vamos verificar aqui se o push é feito com sucesso, bonitinho. Eu posso abrir já o meu console aqui, ó. Tentar atualizar aqui as imagens do meu ECR. E deixa o like aqui, hein? Vamos lá.
tá falando que foi agora, hein? Olha aí, nossa imagem aqui já foi puxada para o nosso repositório. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer o seguinte. Eu vou precisar logar aqui na minha instância novamente. Já estou aqui, né? E agora, veja só. Posso vir aqui na minha instância e fazer um Docker Run. Antes disso, eu só preciso fazer o login no meu ECR. Beleza? Da mesma forma que a gente fez aqui local. Beleza? Só que antes de fazer o login, a gente ainda precisa fazer a configuração do profile da nossa instância. Beleza? Vamos por partes aqui para que você consiga acompanhar certinho. Olha só. Olha o que vai acontecer se eu já tentar aqui fazer o login. Vou copiar aqui o comando de login. Nós temos aqui o nosso ECR, view push commands. Vou copiar aqui o login e vou tentar fazer a execução. Olha só, ele está falando que eu primeiro preciso fazer a configuração das minhas credenciais. Então, eu vou configurar aqui, ó, AWS configure. Preciso utilizar o access key, secret key, gerar lá? Não, beleza? É agora que sua cabeça explode. Quando a gente está trabalhando aqui com instâncias, você não precisa, inclusive é uma má prática que você trabalhe com access key, secret key. Então, eu vou deixar vazio, olha só. A região o SIST1 e o output format é JSON, beleza? Posso tentar fazer o login agora? Pode. Porém, ele ainda não consegue. Por quê? Porque a nossa instância precisa de permissão. Então, eu vou voltar aqui na minha instância, veja só. Actions, Security, Modify IAM Role. Aqui eu posso criar uma role customizada ou eu posso já atribuir alguma role existente. Eu vou utilizar aqui ó, essa EC2 admin, beleza? Onde a minha instância vai ter permissão para fazer essas operações no ECR, né? Então veja só, agora eu vou rodar aqui o ECR login. Olha só, agora o login sucedeu com sucesso, beleza? Então agora o que eu posso fazer? Uma vez que o meu login sucedeu com sucesso, agora sim eu posso rodar aqui o meu Dockerfile. Então vamos lá. O meu Docker Run. Docker Run. Vou fazer aqui um "-p8080 na porta 80, né? Lembrando que aqui o meu Dockerfile está trabalhando na porta 80, beleza? Então eu posso fazer esse binding aqui dessa forma. Aqui no caso, eu vou rodar um "-d", porque eu não quero rodar atachado, né? Aqui é o processo, senão ele vai ficar colocando logs aqui. Eu vou colocar para rodar em background, eu vou utilizar a opção "-d". A minha aplicação, ela também tem algumas variáveis de ambiente, então eu vou colocar aqui, ó, ASP.NET Core Environment igual a Development, para que ele habilite o Swagger ali pra gente. E posso passar aqui a nossa imagem, beleza? Olha aí. Vamos lá, vamos ver se tá bacana aqui, ó. Fazer um Docker Logs DE. Beleza, aparentemente está funcionando. Eu posso olhar aqui, ó. Vou fazer o seguinte, né? Vou entrar aqui na minha instância. Vou pegar aqui o IP público da minha instância. E vou tentar fazer o acesso aqui na porta 8080. Vai funcionar? Não vai funcionar. Por quê? Porque tem que liberar um Security Group, certo? Então a gente vem aqui no Security Group, Edit Inbound Rules, adiciona aqui ó, Custom TCP 8080 e abre para a internet. Agora, né, ele deve conseguir resolver trabalhando aqui com o protocolo HTTP. Opa, colocando aí um monte de coisa. Aí, HTTP. E eu posso tentar fazer o acesso aqui, ó, no /swagger, para ver se ele renderiza aqui minha aplicação. Olha só que legal. Vou tentar fazer um try it out aqui, ó. Olha aí que legal. Tá funcionando mesmo. Beleza? Então, a gente fez aqui uma configuração de ponta a ponta. A gente aprendeu aqui como fazer a criação de uma rede, te mostrei ali como configurar uma rede pública, né? Como criar sua VPC. A gente fez também aqui o build da nossa aplicação, fez o push, subiu para o ECR, fizemos login na nossa instância Docker, instalamos o Docker ali e finalmente rodamos aqui a nossa aplicação, inclusive aprendemos a trabalhar com Autoscaling Groups, beleza? Será que vale o seu like? Compartilhe esse vídeo, deixa um likezinho aqui para ajudar e te vejo no próximo vídeo, continua acompanhando o canal.
E se liga só, em breve vem novidade por aí, eu tô trabalhando aqui em um curso para vocês, beleza? Que vai estar disponível ali na URL devopsnanuvem.kenner.dev. Vai ter tudo isso e muito mais, dá uma olhada na ementa lá e se cadastra na lista de espera, beleza? Valeu!